Queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, eu gostaria neste momento de pedir a tua atenção para que você possa ouvir a palavra de Deus, e através de você ouvir a palavra de Deus, Deus vai abençoar a tua vida, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Neste momento, eu vou ler apenas 2 versículos da palavra de Deus para a nossa meditação com o Senhor. Nesta mensagem que tem um tema: o Evangelho verdadeiro, combatendo o Evangelho anátema. Este é o tema da mensagem: o Evangelho verdadeiro, combatendo o Evangelho anátema. Há muitas pessoas que não sabem o que é Evangelho anátema. Evangelho anátema é um evangelho falsificado. Evangelho anátema é um evangelho maldito. Evangelho anátema é um evangelho mundano, mentiroso, enganoso. Aleluia! Anátema quer dizer maldito. Aleluia! Portanto, neste momento eu quero pedir a atenção de todos os amados, queridos irmãos presentes e ouvintes. Aleluia! A paz do Senhor. Vamos então à leitura da palavra de Deus. Gálatas, 1, versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vós anuncie outro evangelho, além do que já vós anunciamos, seja anátema. Gálatas 1, versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, esses 2 versículos poderosos da palavra de Deus que nós acabamos de ler é o suficiente para o Senhor falar com os moradores da terra. Antes de entregar o recado do Senhor, eu quero fazer um convite todo especial da parte do Senhor. Desde já, todos os irmãos presentes e os irmãos ouvintes estão convidados para fazerem uma visita em nossas igrejas pentecostal Deus em Amor. A nossa sede estadual, a setorial das igrejas pentecostal Deus em Amor, está localizado na rua Alexandre Amorim, 525, bairro de Aparecida, no centro de Manaus, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre
Jesus garante a tua vitória. Também temos igrejas pentecostal Deus em Amor em todos os bairros da Grande Manaus e em todo o estado do Amazonas e em todo o Brasil e para mais de 150 países do mundo. Você pode procurar qualquer uma das igrejas pentecostal Deus em Amor mais próximo da tua casa e passar a congregar e preparar a sua vida, porque Jesus está voltando e você não é mais inocente. Não. Você não é mais inocente. Não. Aleluia. Vamos agora à meditação da palavra de Deus, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem mentira e sem engano, sem pula-pula e sem reteté, para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que haja salvação de almas e vida para o reino de Deus. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, o apóstolo Paulo disse que ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, além do que ele pregou, seja anátema. O apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho verdadeiro. O apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus é um evangelho poderoso, sobrenatural, que tem o poder para transformar a vida do homem, que tem o poder para transformar a vida da mulher, que tem o poder para destruir, para desfazer as obras do diabo, as obras de Satanás, as obras do inferno. Se você já aceitou o evangelho, se você está no evangelho, mas a tua vida ainda não mudou, então você está no evangelho errado, porque o evangelho do reino de Deus é poder para libertar, para transformar, para salvar e para dar vida aos pecadores. Romanos 1, versículo 16, o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho do reino de Deus, porque nele está o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Irmãos queridos, irmãos amados, aleluia, o apóstolo Paulo disse: ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, além do que ele pregou, seja anátema. Anátema quer dizer uma coisa, maldito. A Bíblia fala, Gálatas 1, versículo 8, o apóstolo Paulo está dizendo: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vós anuncie outro evangelho, aleluia, além do que já vós anunciamos, seja anátema. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, anátema é uma coisa maldito, é uma coisa contaminado, é uma coisa mentiroso, é uma coisa enganoso, falsificado, mudando, que o Senhor Jesus Cristo disse que leva para a perdição. O evangelho anátema leva as pessoas para a perdição. O evangelho mudando leva as pessoas para a perdição. Presta atenção que Paulo está dando uma advertência a respeito do evangelho anátema, evangelho mudando, mentiroso, pecaminoso, aleluia, contaminado e corrompido com o mundo. E o próprio Senhor Jesus Cristo também deu uma advertência, aleluia, a respeito
da porta larga, do caminho espaçoso que leva para a perdição. O evangelho anátema, a porta é larga, o caminho é espaçoso, pero leva tudo para a perdição. Preste atenção, a palavra do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada diz, no livro de Mateus, disse o Senhor Jesus Cristo, Mateus 7, versículo 13, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Preste atenção, quem está falando? É o pastor Nonato ou é o Senhor Jesus Cristo? A voz é minha, mas a palavra é do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo está falando com os moradores da terra. O Senhor está falando, aleluia, para alertar este homem, para alertar esta mulher, para despertar este homem, para despertar esta mulher. E o Senhor está falando para salvar esta vida, para salvar esta alma que está enganada pelo diabo, enganado pelo falso profeta, enganado pelo espírito do anticristo, enganado pelas doutrinas anátema. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O Senhor Jesus Cristo está falando, Mateus 7, 13, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então aqui está o tipo de evangelho anátema, porta larga, caminho espaçoso, que leva as pessoas para a perdição. Quem está falando é o próprio Jesus, é o próprio Filho de Deus, aleluia, é Ele que está colocando a palavra na minha boca para transmitir aos pecadores, aos moradores da terra, aleluia. A Bíblia fala, Mateus 7, versículo 14, Jesus está dizendo, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Quem está falando? É o pastor Donato ou é o Senhor Jesus Cristo? A voz é minha, mas a palavra é do Senhor Jesus Cristo. Então é o Senhor Jesus Cristo que está falando com você, meu irmão. É o Senhor Jesus Cristo que está falando com você, minha irmã. É o Senhor Jesus Cristo que está falando com os moradores da terra. É o Senhor Jesus Cristo que está falando agora com o homem e com a mulher. A porta larga e o caminho largo, a pessoa vive como quer, não tem problema, não tem nada a ver, só não pode entrar no céu de glória, onde está Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que vão todos para a perdição. A porta larga, o caminho espaçoso, leva muitos para a perdição. Quem está falando é Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus, não é a palavra de homem, não é a palavra do pastor Nonato. Pastor Nonato é só o porta-voz, pastor Nonato é só o servo, pastor Nonato é só o mensageiro. Pastor Nonato está só sendo utilizado por Deus para transmitir o recado de Deus para os moradores da terra, para que este homem, para que esta mulher venha a ser um homem salvo, venha a ser uma mulher salva para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. A porta larga e o caminho largo, a pessoa vive contaminado com o mundo. Não tem problema, não tem nada a ver. Aí está o divórcio, o adultério,
fornicação, aí está o jogo, aí está as pinturas, aí estão as maquiagens, aí estão as vaidades, aí está a idolatria, aí está a prostituição, aí estão os vícios, aí está o crime, aí está a maldade, aí está o pecado. Não tem nada a ver, não tem problema. E o diabo vai enganando, e o diabo vai iludindo, e as almas estão sofrendo, e as almas estão perecendo. Aí está o mundo sofrendo, aí está o mundo, aleluia, padecendo por causa do pecado. É por causa do pecado, é por causa da rebelião do homem, é por causa da rebeldia do homem. A Bíblia diz, livro de Lamentações 3, versículo 39, do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se o homem dos seus próprios pecados. Então, se hoje o homem está sofrendo, se o homem hoje está padecendo, é por causa dos seus próprios pecados. Se a mulher hoje está sofrendo, se a mulher hoje está padecendo, é por causa dos seus próprios pecados. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Então aqui estou para transmitir o recado de Deus, a palavra de Deus para os moradores da terra, o Evangelho santo, o Evangelho poderoso, o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho eterno, que muda a vida do homem, que muda a vida da mulher. Se você está no Evangelho, mas a tua vida não mudou, você está no Evangelho errado. Você precisa conhecer o Evangelho certo. Você precisa aceitar o Evangelho certo, o Evangelho do Reino de Deus. A Bíblia fala, livro de 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se você está no Evangelho, mas a tua vida não mudou, você continua aquela velha mulher, você continua aquele velho homem, então você está no Evangelho anátema, você está no Evangelho mentiroso, você está no Evangelho contaminado, o Evangelho mudando, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, já ficaram para trás, já ficaram no esquecimento. Agora você é uma nova criatura, agora você é um novo homem, agora você é uma nova mulher. Pero você está no Evangelho, mas continua do mesmo jeito, com a cara pintada, cheia de maquiagem, cheia de vaidade. Continua do mesmo jeito, na fornicação, vivendo amigado. Continua do mesmo jeito, no jogo, no vício. Continua do mesmo jeito, no pecado e na maldade. Então tua vida não mudou nada. Você está no Evangelho errado. Você está no Evangelho anátema. Porque o Evangelho que Paulo pregou, o Evangelho que Jesus pregou, o Evangelho que os apóstolos pregaram, o Evangelho que vem pregando o pastor Nonato há 26 anos, é o mesmo Evangelho que Paulo pregou, é o Evangelho verdadeiro, o Evangelho poderoso que liberta e transforma, que resgata e salva os pecadores, as almas perdidas. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Pero o Evangelho anátema, a porta larga, o caminho é espaçoso, as pessoas vivem contaminadas com o mundo, não tem problema, não tem nada a ver. Aleluia! Isso é mentira do diabo, isso é mentira de Satanás, isso é mentira dos falsos profetas, dos covardes que não pregam a verdade.
para libertar minha irmã, para libertar o meu irmão, para salvar minha irmã, para salvar o meu irmão. Aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. E o diabo está enganando os moradores da terra, e o diabo está enganando as irmãs, enganando os irmãos, enganando as almas com a doutrina anátema, com a doutrina corrompida, com a doutrina mundana, que as pessoas vivem de qualquer jeito, que as pessoas vivem de qualquer maneira, não tem nada a ver, não tem problema. Tu não está vendo que isso é mentira do diabo? Tu não está vendo que isso é mentira de Satanás? A Bíblia diz em João 8,44, o diabo é mentiroso e pai da mentira e homicida, que nunca se afirmou na verdade. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz no livro de Apocalipse, disse o apóstolo João capítulo 12, versículo 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então aí está, é o diabo que está enganando o mundo, está enganando os moradores da terra. Como é que o diabo está enganando o mundo? Enganando os moradores da terra. Ele está enganando com o evangelho anátema, ele está enganando com o pecado, com a maldade. O diabo está enganando os moradores da terra. Mas para isso o Senhor Jesus Cristo veio, o Filho de Deus veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para resgatar e salvar o que se havia perdido. E Jesus quer salvar a tua alma, minha irmã, você que está perdida no pecado. E Jesus quer salvar a tua alma, meu irmão, você que está perdido no pecado. Aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Satanás enganou a terça parte dos anjos do céu, enganou o povo rebelde no tempo de Noé, o descendente de Caim, que foram destruídos pelas águas do dilúvio, e está enganando o mundo atual, os moradores da terra. Aí está os homens fazendo relação homem com homem, aí está as mulheres fazendo relação mulher com mulher. Aleluia. O que está por trás de tudo isso? É o diabo, é Satanás, porque não pode ser Deus, porque não pode ser Jesus, e muito menos o Espírito Santo de Deus. Então é o diabo, é Satanás que está por trás de tudo isso, enganando os moradores da terra. Aí estão os homens corrompidos, aí estão as mulheres corrompidas com o mundo, com o pecado, com a prostituição, com o levialismo, com o efeminado, com o sexualismo. Quem é que está por trás de tudo isso? É o diabo, porque não pode ser Deus, não pode ser Jesus, não pode ser Espírito Santo. Aleluia, irmãos queridos, irmãos amados, hoje você está ouvindo um evangelho genuíno, um evangelho poderoso, um evangelho eterno, um evangelho pregado, sem rodeio, sem teologia, sem pula-pula, sem gaguejado, sem mentira, sem engano, sem reteté. Um evangelho santo e poderoso para salvar a tua vida, minha irmã, para salvar a tua vida, meu irmão. Aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, irmãos amados, a Bíblia Sagrada diz no livro de Malaquias, disse o profeta Malaquias 3, versículo 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, a Bíblia fala que tem que haver a diferença, tem que ser diferente, tem que haver uma diferença da pessoa que serve a Deus para a pessoa que não serve a Deus, entre o justo e entre o ímpio, tem que haver uma diferença. Pero, qual é a diferença que está tendo entre o povo de Deus e os ímpios? Não está tendo diferença nenhuma, não tem diferença nenhuma. Você não sabe quem é crente e você não sabe quem é ímpio, você não sabe quem é quem. Aleluia. Por quê? Porque estou tudo corrompido, porque estou tudo contaminado, estou tudo do mesmo jeito, não tem diferença nenhuma. As ímpias, toda pintada, as crentes, toda pintada, as ímpias, com os olhos pelados,
As crentes com os olhos pelados, as ímpias com maquiagem, a cara cheia de maquiagem pintada. As crentes com a maquiagem, a cara toda pintada, toda vermelha. Se olha para a irmã e diz, a irmã está cheia de sangue. Não é nada de sangue, é tinta, é massa, é maquiagem. É o pecado de Jezabel, que o diabo está enganando os moradores da terra. Então você olha, aleluia, olha para a ímpia está divorciou, separou, casou. Você olha para a crente divorciou, separou, casou. Você olha para as ímpias, a ímpia mulher de calça comprida, as crentes de calça comprida. Qual é a diferença que está tendo de uma para a outra? As ímpias adorando televisão, a imagem da besta. As crentes adorando televisão, a imagem da besta. As ímpias corta cabelo, pinta cabelo, faz chapinha no cabelo. As crentes corta cabelo, pinta cabelo, faz chapinha no cabelo. Aleluia. Qual é a diferença que tem de um para o outro? E a Bíblia diz que tem que ter diferença. A Bíblia diz que tem que ter diferença. Malaquias 3,18. Tem que haver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. E qual é a diferença que tem? Com tudo corrompido, com o mundo e com o pecado, que deu o temor de Deus, que deu a reverência a Deus, que deu respeito à palavra de Deus. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem está falando? É o pastor Nonato, é o homem, ou é Jesus? A Bíblia diz, Mateus 22,14. Jesus está dizendo: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem está falando? É o homem ou é Deus? A palavra é do homem ou é de Deus? Pastor, você tem que pregar o amor. É verdade, é o que estou fazendo. Estou pregando o amor de Deus para salvar a tua alma, para salvar a tua vida. Este é o evangelho verdadeiro, que vai mudar a tua vida, que vai santificar a tua vida, que vai transformar a tua vida, que vai salvar a tua vida. Minha amada e querida irmã, meu amado e querido irmão, não vai adiantar nada eu pregar o amor, o evangelho mundano, o evangelho falsificado, o evangelho contaminado, o evangelho anátema. Não vai adiantar nada. O amor tem que ser o amor de Deus, a verdade de Deus, a santidade de Deus, a santificação de Deus, o perdão de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus para salvar a tua alma, minha irmã. O amor de Deus para salvar a tua alma, meu irmão. Tu não está vendo que o falso profeta está te enganando? Você está corrompida com o mundo, você está corrompido com o pecado, você está na porta larga, você está no caminho espaçoso, você vive como quer, faz o que quer, não tem nada a ver, não tem problema. Para os falsos profetas, para os carnais, para os covardes, que não tem compromisso com a salvação das almas, que não tem compromisso com a palavra de Deus, que não tem compromisso com o reino de Deus. Ele não está preocupado com a tua salvação, não. Ele não está preocupado com a tua alma, não. Se ele tivesse preocupado com a tua alma, com a tua salvação, ele te ensinava, ele te corrigia, ele te exortava, ele te doutrinava, ele te ensinava a verdade da palavra, as escrituras sagradas que Jesus mandou pregar, que Jesus mandou ensinar. Aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, então o próprio Senhor Jesus Cristo disse, Mateus 22,14, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E agora, minha irmã, você quer ser somente chamada, ou você quer ser uma escolhida para herdar o reino de Deus, para herdar o reino dos céus, para ter a vida eterna com Jesus? E agora, meu irmão, você quer ser somente chamado, ou você quer ser um homem escolhido para ser um homem salvo,
para ter a vida eterna com Jesus Cristo. E agora, Jesus está falando com os moradores da terra, Jesus está falando com os moradores do mundo, Jesus está falando com os pecadores. Mateus 22, 14, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que nem todos os que Ele chama Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Por causa disto, por causa da contaminação, por causa da corrupção, por causa da porta larga, por causa do caminho espaçoso. As pessoas vivem contaminadas com o mundo e o pecado, não tem nada a ver, não tem problema. Jesus já está dizendo, nem todos e nem todos que me chamam, que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Jesus já está dizendo, Mateus 7, 21, nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Mateus 7, 23. Então lhe direis abertamente, nunca vós conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem está falando? É o pastor Nonato ou é Jesus? A Bíblia é de quem? É do pastor Nonato ou é de Deus? Estou pregando a palavra de Deus, palavra que Deus coloca no meu coração, palavra que vem do alto, palavra, aleluia, que vem de Deus, para salvar a tua vida, minha irmã, para salvar a tua vida, meu irmão, aleluia. Você que está no evangelho anátema, evangelho moderno, evangelho corrompido, evangelho contaminado, que você faz o que quer, que você vive como quer, não tem nada a ver, não tem problema, para os falsos profetas, para os covardes, que não tem compromisso com a palavra de Deus, com o reino de Deus, com a salvação das almas, aleluia. Para ele não tem nada a ver, para ele não tem nada, não tem problema nenhum, aleluia. E a minha irmã vive corrompida, o meu irmão vive corrompido, com o mundo e com o pecado, na porta larga, no caminho espaçoso, no evangelho anátema, que disse Paulo, ainda que seja o anjo que desça do céu e pregue outro evangelho, além do que já pregamos, além do que já recebemos, seja este evangelho anátema. Anátema é uma coisa maldito, corrompido, mundano e contaminado. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Jeremias, disse o Senhor, aleluia, Jeremias 1, versículo 9, então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse, agora pus as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, aleluia. Aí está, Deus, Ele colocava a palavra dEle, aleluia, na boca do profeta Jeremias. E o mesmo Deus que colocava a palavra dEle na boca do profeta Jeremias para transmitir para o povo de Judá, que estava corrompido com o pecado, com o mundo, é o mesmo Deus que está colocando a sua palavra, aleluia, neste momento, na minha boca, para transmitir para os moradores da terra, para os moradores do mundo. É o mesmo Deus, não mudou nada. Deus é o mesmo, Deus não mudou nada. Jesus é o mesmo, Jesus não mudou nada. O Espírito Santo é o mesmo, o Espírito Santo não mudou nada.
O escritor aos Hebreus disse, Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus é o mesmo, ele não mudou nada. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é a mesma, não mudou nada. O Evangelho do Reino de Deus é o mesmo, não mudou nada. Quem muda são os homens, quem muda é as mulheres, quem muda, aleluia, é a natureza humana, mas Deus não muda e nem pode mudar. A Bíblia Sagrada não muda e nem pode mudar. Jesus não muda e nem pode mudar. O Espírito Santo não muda e nem pode mudar. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz, no livro do profeta Ezequiel, disse o Senhor, Ezequiel 2, versículo 5, e eles que ouçam, que deixem de ouvir, pois são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Presta atenção que Deus usava o profeta Ezequiel para falar com o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Deus que estava corrompido com o mundo e com o pecado. E o mesmo Deus que usou o profeta Ezequiel é o mesmo Deus que está me usando aqui agora para falar com os moradores da terra, com os moradores do mundo. Não mudou nada, é o mesmo Deus, é a mesma palavra. Ezequiel 2, versículo 7, Deus está dizendo, mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouçam, que deixem de ouvir, pois são rebeldes. O povo era rebelde. Naquele tempo, o povo já era rebelde. O próprio Deus chamou o povo de rebelde. O próprio Deus chamou o povo de Israel de rebelde. Ezequiel 2,7, Deus está dizendo, mas tu lhe dirás as minhas palavras. A palavra de quem? Palavra de Deus. Quem está falando? É Deus. Deus estava usando o profeta Ezequiel. E o mesmo Deus que usou o profeta Ezequiel é o mesmo Deus que está me usando para falar com os moradores da terra. Ezequiel 2, versículo 7, mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouçam, que deixem de ouvir, pois são rebeldes. O povo era rebelde, o povo de Israel era rebelde, não queria andar na presença de Deus, não queria andar nos caminhos de Deus, não queria servir a Deus, não queria ter temor de Deus, não queria compromisso com Deus. O povo era rebelde. É a mesma coisa do mundo atual, é a mesma coisa do que vem passando, do que vem acontecendo. O povo é rebelde, não quer ter temor de Deus, não quer ter compromisso com Deus, não quer ter reverência a Deus, não quer obedecer a Deus, não quer guardar a palavra de Deus, não quer abandonar o mundo e o pecado, quer viver como ele quer, fazer o que ele quer, o que ele pensa, o que é de melhor para ele, aleluia. Quer servir a Deus só de aparência, quer louvar a Deus só de lábio, e o coração longe, corrompido com o mundo e com o pecado. Jesus está dizendo, Mateus 15, versículo 8, este povo me honra só de lábio, aleluia, me serve só de aparência, me honra só de lábio, me louva só de lábio, mas o coração está longe de mim, o coração está longe de mim. É o que vem ocorrendo, é o que vem acontecendo, aleluia. Aí está a mulher corrompida, com a maquiagem, com a vaidade, com a pintura, com o pecado, aleluia, servindo a Deus só de aparência, louvando a Deus só de lábio. Você tem que renunciar ao mundo, minha irmã, você tem que morrer para o mundo, minha irmã. Você tem que ter compromisso com Deus, minha irmã. Você tem que morrer por muito pecado, minha irmã. Você tem que se consertar, minha irmã. Você tem que fazer um conserto com Deus, minha irmã. Você tem que reconciliar com Deus, minha irmã. Você que está corrompida, minha irmã, corrompida com o mundo e pecado. Você está toda depilada, você está toda pintada, você está toda corrompida. Você precisa nascer de novo, uma nova criatura, uma nova pessoa. Renunciar o mundo e o pecado, tomar a tua cruz, seguir a pó de Cristo. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor.
A palavra de Deus tem que ser pregada. A palavra de Deus tem que ser anunciada para ser salvo. A alma da minha irmã, a alma do meu irmão. O diabo está te enganando, minha irmã, com esta maquiagem, com esta pintura, com esta vaidade, com esta porta larga, com esse caminho espaçoso, com esta roupa mudana, com esse sapato mudano. O diabo está te enganando com esta moda. O diabo está te enganando com as coisas do mundo, pecaminosa. A Bíblia diz, Ezequiel 3,17, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Porque Deus está te avisando, minha irmã. Deus está te avisando, meu irmão. Palavra de Deus, não é do homem não. Palavra que não é do pastor Donato não. É de Deus. É Deus que está me usando. É Deus que está colocando a palavra dele na minha boca para te avisar, minha irmã. Para te avisar, meu irmão. Para você se arrepender. Para você se converter. Para você mudar de vida. Para você reconciliar com Deus. Para você se humilhar para Deus. Porque senão Jesus vai arrebatar a igreja e tu vai ficar na maquiagem, tu vai ficar na vaidade, tu vai ficar na pintura, tu vai ficar no pecado para ser atormentado por Satanás, o anticristo e o falso profeta na grande tribulação, depois que Jesus arrebatar a sua igreja. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. É Deus que está falando com você. É Deus que está falando com os moradores da terra. É Deus que está falando com os moradores do mundo. Ezequiel 3,17, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então é Deus que está avisando. Deus falou com o povo de Israel através do profeta Ezequiel. E Deus hoje está falando com os moradores de Manaus, os moradores do Amazonas, com os moradores do Brasil, com os moradores do mundo. É Deus que está falando, usando o homem sem letra, sem formatura, pesado de boca e pesado de língua. É Deus que está falando, porque os covardes não pregam, porque os falsos profetas não pregam. E Deus tem que usar alguém para pregar. E Deus tem que usar alguém para despertar os moradores da terra. Você é uma alma, minha irmã. Você é uma alma, meu irmão. E a tua alma é propriedade divina. E o diabo está te enganando. A tua alma foi comprada com o sangue poderoso, vivo e eterno de Jesus Cristo. E o diabo está te enganando. O diabo está te enganando com esta maquiagem. O diabo está te enganando com esta pintura. O diabo está te enganando com esta vaidade. O diabo está te enganando com este divórcio. O diabo está te enganando com esta idolatria. O diabo está te enganando com esta prostituição. O diabo está te enganando com este adultério. O diabo está te enganando com esta fornicação. Você deve conhecer e aceitar o evangelho genuíno, verdadeiro e poderoso, vivo, santo e eterno, que pregou Paulo. Paulo pregava e dizia, ainda que seja um anjo que desça do céu e pregue outro evangelho, além do que eu já tenho pregado, este evangelho seja o evangelho anátema. Qual é o evangelho que você está servindo, minha irmã? O evangelho de Deus ou o evangelho anátema? O evangelho de Deus ou o evangelho mundano? Você está no evangelho, mas não mudou nada, não tem diferença nenhuma. Você continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não mudou nada. E você precisa mudar. O evangelho do Rei de Deus tem um poder sobrenatural. Ele muda a vida do homem. Ele muda a vida da mulher. Não mudou a tua vida? Então você está no evangelho errado. Você está no evangelho anátema. Evangelho contaminado. Evangelho mentiroso.
porque o Evangelho do Reino de Deus, quando ele entra na vida do homem, ele liberta, ele transforma. Quando ele entra na vida da mulher, ele liberta, ele transforma, como libertou, como transformou Maria Madalena, como libertou, como transformou Zaqueu, como libertou, como transformou, como salvou Nicodemo, como libertou, como salvou Bartimeu, como libertou, como salvou a minha vida, a minha alma. O Evangelho do Reino de Deus tem um poder sobrenatural para quebrar as maldições, para desfazer as obras do diabo, para libertar, transformar, resgatar e salvar os pecadores, e salvar e dar a vida eterna. Aceite, minha irmã, o Evangelho do Reino de Deus. Aceite, meu irmão, o Evangelho do Reino de Deus. O mesmo Deus que usou o profeta Ezequiel para falar com o povo de Israel que estava corrompido com o mundo e com o pecado, é o mesmo Deus que está me usando aqui agora para falar com os moradores da terra. É Deus que está me usando para falar com os moradores da terra. É Deus que está me usando aqui agora para falar com os moradores da terra. É Deus, meu irmão, é Deus, minha irmã, que está me usando. Eu não tenho dúvida disso, eu tenho convicção. Eu conheço muito bem a voz do Senhor, a voz de Deus que fala no meu coração. Eu conheço muito bem quando é Deus que está falando, aleluia. Eu conheço muito bem quando é Deus que está revelando a sua palavra para falar com os moradores da terra. A Bíblia Sagrada diz no livro de João, disse o Senhor Jesus Cristo, São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Deus não quer que você pereça, não, minha irmã. Deus não quer que você pereça, não, meu irmão. Você precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua alma e se converter dos teus maus caminhos e dos teus pecados. Você não pode rejeitar Jesus Cristo, você não pode negar Jesus Cristo, você não pode se envergonhar de Jesus Cristo, você não pode, porque se você se envergonhar de Jesus Cristo, você vai ser envergonhado também, porque se você negar Jesus Cristo, você vai ser negado também. A Bíblia fala, São João 3,19, disse o Senhor Jesus Cristo, a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras, as obras deles eram mais. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A luz é Jesus Cristo, o nosso Salvador, Salvador de nossas almas. As trevas é o pecado que leva à perdição e à condenação, disse Paulo, Romanos 6, versículo 23, Paulo disse, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então Paulo está dizendo, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Aleluia! Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna para todo aquele que crê. Então no pecado, minha irmã, tu vai morrer, tu vai perecer, tu vai perder a vida. No pecado, meu irmão, tu vai morrer, tu vai perecer, tu vai perder a vida. Você precisa aceitar Jesus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é misericordioso. Ele vai perdoar os teus pecados, Ele vai libertar a tua vida, Ele vai transformar a tua vida, Ele vai te dar uma vida nova, Ele vai mudar a tua veste, Ele vai mudar o teu cativeiro, Ele vai mudar a tua vida. Você passa a ser um homem de bem, você passa a ser uma mulher de bem, você passa a ser um homem abençoado, passa a ser uma mulher abençoada e ter a vida eterna em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! A Bíblia Sagrada aqui no livro de João diz
disse o Senhor Jesus Cristo, São João 8, versículo 12, Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Você que anda em treva, no erro, no engano, no pecado, aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Você está servindo a Deus ou está servindo as trevas? Como é que pode as trevas ter comunhão com a luz ter comunhão com as trevas? Ou você serve a luz, ou você serve as trevas. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Minha amada e querida irmã, desperta, abre o teu olho. Meu amado e querido irmão, desperta, abre o teu olho. Quem serve a Jesus não anda em treva. Quem serve a Jesus não anda em treva. Você está nas trevas, minha irmã. As trevas é o pecado. Esta tua maquiagem é treva. Esta tua vaidade é treva. Essa tua pintura é treva. Esse teu divórcio é treva. Essa tua maldade que tu está vivendo é treva. A pintura, a vaidade, a maquiagem, o jogo, aleluia, as coisas lá do mundo, tudo é treva, tudo é pecado. E quem serve a Deus não anda em treva. Você está servindo a Deus ou servindo o mundo? Você tem que servir a Deus, minha irmã. Renuncie o mundo, renuncie as trevas, ande na luz, porque Deus é luz e Ele não habita nas trevas. Deus é luz, minha irmã. Deus é luz, meu irmão. Abandone o mundo, abandone esse jogo, abandone esse vício, abandone esse adultério, abandone essa fornicação, abandone essas 2, 3 amantes. Aleluia! O homem só pode ter uma mulher e a mulher só pode ter um homem. Quando o homem tem mais de uma mulher, ele é um homem adúltero, está no adultério. Quando a mulher tem mais de um homem, ela é uma mulher adúltera e está no adultério. Quando a mulher só pode ter um marido e o homem só pode ter uma mulher. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Mas veja o que o diabo faz. Veja o que Satanás faz. Olha aí a corrupção do mundo. Olha aí a corrupção do mundo. Olha os homens em treva, tendo relação homem com homem. Olha aí o homem traindo a mulher, 2, 3 mulheres, dando uma de machão, peito largo. Você está enganado, meu irmão, o diabo está te enganando. Você tem que se converter, você tem que aceitar o evangelho genuíno, verdadeiro e poderoso. Aí está lá, minha irmã, bonitona, 3, 4 homens, você está no adultério, o diabo está te enganando. Você tem que ficar só com o teu marido, renunciar ao adultério, a fornicação, a prostituição, o pecado e a maldade. Você tem que morrer para o mundo, para o pecado e viver só para Deus, viver só para Jesus. Prepara a tua vida, minha irmã, prepara a tua vida, meu irmão, porque Jesus está cerca, Jesus está voltando. A Bíblia Sagrada diz no livro de Atos Apóstolos, disse Pedro, Atos 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, aleluia, pois também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus salva o homem, somente Jesus salva a mulher. Uma estátua não pode salvar ninguém, uma imagem de escultura não pode salvar ninguém, um ídolo não pode salvar ninguém, um macumbeiro não pode salvar ninguém, um bruxo não pode salvar ninguém, um pai de santo não pode salvar ninguém. A salvação está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. A salvação está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. É só Jesus que salva o homem, é só Jesus que salva a mulher. O homem precisa aceitar Jesus Cristo, a mulher precisa aceitar Jesus Cristo, se arrepender, se converter, renunciar ao mundo do pecado. E o Senhor vai ter misericórdia de você, minha
irmã, e o Senhor vai ter misericórdia de você, meu irmão, e vai salvar a tua alma, e vai salvar a tua vida. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Romanos, disse Paulo, Romanos 10, versículo 9, se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, versículo 10, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração uma palavra de oração. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai que está no céu, Senhor meu Deus e meu Pai, aí está, Senhor, a tua palavra que foi ministrada, que foi apregoada, que foi transmitida aqui agora, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem pula-pula, sem reteté, sem mentira e sem engano. Aí está, meu Senhor, a mensagem, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu transmiti agora para os moradores da terra. Meu Deus e meu Pai, tenha compaixão agora, liberta este homem, liberta esta mulher, transforma este homem, transforma esta mulher. Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da minha vida, Deus da minha alma, em nome de Jesus Cristo, eu te apresento agora a vida deste homem, eu te apresento agora a vida desta mulher, eu te apresento agora os moradores da terra, eu te apresento agora, meu Pai, tenha misericórdia, meu Pai, vai operando, Senhor, vai operando, vai operando, vai operando, Deus Santo, Deus Poderoso, meu Deus e meu Pai, repreenda, Senhor, repreenda, Jesus, repreenda a fúria do diabo, repreenda, meu Pai, repreenda a fúria do diabo, repreenda, vai repreendendo este demônio que está lutando, que está batalhando, que está pelejando contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher. Repreenda, meu Pai, este demônio que não quer, meu Pai, que esta alma, que esta vida se arrependa, se converta, venha se humilhar, venha te aceitar. Repreende agora, meu Pai, vai repreendendo este demônio que está lutando com o lar e a família deste homem e desta mulher. Vai repreendendo agora, é espírito imundo, é espírito mau, é espírito do engano, é espírito falso profeta, é espírito mau que está atormentando, que está oprimindo a vida deste homem, a vida desta mulher. Em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo agora. Sai do corpo deste homem, sai do corpo desta mulher. É espírito imundo, é espírito mau que está colocando a tristeza, a angústia, o problema, a dificuldade, a tribulação, a tempestade. Eu te repreendo agora. Caia por terra agora, demônio. Vai embora da vida desta mulher, vai embora da vida deste homem, vai embora, demônio da depressão, vai embora, demônio do lesbianismo, vai embora, demônio do homossexualismo, vai embora, demônio da prostituição, demônio do adultério, demônio da fornicação, do pecado e da maldade, demônio do crime, do vício. Cai por terra agora, demônio. Deixa a vida deste homem agora, deixa a vida desta mulher agora, caia por terra agora, saia, diabo, desapareça a enfermidade. Senhor, vai queimando, Jesus vai queimando esta enfermidade que está no útero desta mulher, vai queimando esta hemorragia de sangue, queima esta hemorragia, queima este caroço, queima este cisto, queima-se nesta obra do diabo, queima esta diabetes, queima este câncer, queima este mal agora. Saia, diabo, sai do corpo desta mulher, sai do corpo deste homem, sai espírito imundo, sai espírito mau, eu te repreendo agora. Sai, no nome de Jesus, sai, desapareça a enfermidade, desapareça a bactéria, desapareça a tristeza, desapareça a angústia, caia por terra a bruxaria, caia por terra a macumbaria, caia por terra a feitiçaria. Sai desta vida, sai deste corpo, vai embora, demônio,
demônio de Jezabel, ai demônio embora, demônio da maquiagem, demônio da vaidade, demônio da pintura, da mentira, do pecado, do erro, demônio que está enganando esta mulher, demônio da depilação, demônio da prostituição, do pecado, do erro, demônio de Jezabel, saia diabo, saia demônio, sai do caminho desta mulher, saia do caminho deste homem, saia desta vida, saia deste lar, sai deste casamento, sai desta família, vai embora diabo, vai embora demônio, sai diabo, sai demônio, sai diabo, sai demônio, vai embora diabo, vai embora demônio, cai por terra agora, sai desta vida, sai desses corpos, sai destas casas, sai desses lares, sai desta família, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, mais uma palavra de oração, e esta oração é a oração de confissão. Você vai confessar, você vai aceitar Jesus, e você que está desviado vai reconciliar com Jesus. Repete comigo agora. Vamos lá, todos presentes, irmãos ouvintes em toda a terra. Repete comigo, bem alegre e bem contente. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir neste momento. Senhor Jesus, eu estou reconciliando, eu estou te aceitando como Salvador da minha alma, da minha vida. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o dia da salvação e a vida eterna. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me liberta, me transforma, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus, para os meus olhos não olhar, não adorar, não assistir o televisão, a imagem da besta, que o diabo está enganando os moradores da terra. Apocalipse 13, versículo 8, ia por todo mundo, fazendo que todos os moradores da terra lhe adoram, e todos aqueles que lhe adoram, os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde o princípio da fundação do mundo. Aí está, meus queridos, meus amados, irmãos ouvintes, hoje o televisão, a imagem da besta, se tornou um ídolo mundial, está em todo o mundo, está em toda a terra, fazendo os moradores da terra lhe adorar, porque a televisão transmite toda a classe de pecado e maldade. A televisão tira o temor de Deus do coração do homem, a televisão tira o temor de Deus do coração da mulher. A televisão ensina a maldade, aí as crianças rebeldes não respeitam a pai, não respeitam a mãe. Aí está o homem traindo a mulher, aí está a mulher traindo o homem, aí estão os jovens virando mulher, aí estão as mulheres virando homem. Por quê? Porque aprende com televisão, através das películas, através dos filmes, através das novelas, das apresentações mundanas. Aí está hoje o televisão, a imagem da besta, ídolo mundial, transmitindo o pecado e a maldade. Irmãos queridos, irmãos amados, Jesus te ama, Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem um plano na tua vida. Irmãos queridos, irmãos amados,
Irmãos ouvintes, desde já, todos estão convidados para fazerem uma visita em nossas igrejas pentecostal, Deus em Amor, a nossa sede setorial das igrejas pentecostal, Deus em Amor, aqui em Manaus, está na rua Alexandre Amorim, 525, no bairro de Aparecida, atrás do Colégio Militar, no centro de Manaus. Também temos igrejas pentecostal, Deus em Amor, em todos os bairros da grande Manaus, em todo o estado do Amazonas, em todo o país do Brasil e para mais de 150 países do mundo. Você pode procurar qualquer uma das igrejas pentecostal, Deus em Amor, mais próximo da tua casa e passá-la a congregar, e Deus vai te abençoar. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, pastor Raimundo Nonato. Fique todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe.